Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão nessa tarde desse sábado. Então a gente vai falar muito, sim, sobre janela de contratações. A gente primeiro vai trazer aí um corte da Jovem Pan Esporte com o Pedro Marques falando muito sobre a chegada do Marlon Freitas e já sobre a preparação para o jogo de amanhã. Na sequência, vai ter aí o PVC, o Latifi falando sobre possível chegada de um zagueiro. Mas fechando o vídeo, a gente vai trazer informação privilegiada sobre o interesse do Palmeiras em contratar PH, sim, o lateral direito da seleção, que atualmente é jogador do Vasco. Então, o Palmeiras botou ele na mira e pode sim tentar a contratação de PH. Então você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanha esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. E o Pedro Marques vem com as informações do Verdão aqui no Camisa 10. É a única contratação do Palmeiras até aqui. Eu tô com a mente aberta, né? De corpo e alma aqui para poder ajudar, para poder se entregar, né? Como eu falei, buscar a minha melhor versão, né? Talvez a minha versão dos últimos 3 anos não vai ser suficiente para honrar a camisa do Palmeiras. Eu tenho que melhorar em muitos aspectos. Mas apenas 5 jogos foram o suficiente para Marlon Freitas conquistar espaço no elenco alviverde, dentro e fora de campo. Clássico, hein? Chega primeiro, chega primeiro. Ligado, bora! Chega primeiro que os caras, antecipa, vamos? Clássico é diferente, rapaziada, vamos. Vamos cobrar antes de acontecer, vamos cobrar antes, velho. Quem acompanha o Verdão mais atentamente já percebeu a influência do jogador. Corrige posicionamentos e dá instruções aos companheiros em campo. A qualidade do passe também chama a atenção, como já mostrava nos tempos de Botafogo. No clássico contra o São Paulo, o meio-campista ficou irritado com Bruno Fux após um lance em que o defensor chutou a bola no atacante Tapia já caído, como apontado pelo influenciador Gabriel Veloso, especialista em leitura labial. Amarelo, eu não vou fazer nada. Você tem amarelo, eu não vou fazer nada. Então vai lá. Toquei a bola, mas não tinha o porquê. O cara caído, tu vai e chuta. Marlon, você era o capitão do Botafogo e mesmo com poucos jogos aqui no Palmeiras, já dá pra ver você exercendo a sua liderança, né? Conversando a todo tempo com os companheiros. Queria que você falasse desse papel, né? Mal chegou no Palmeiras, já virou líder do elenco. Primeiro, eu fui muito bem recebido aqui, né? E isso ajuda muito na adaptação. Claro que eu tô conhecendo ainda meus companheiros, né? Conhecendo a característica de um e do outro, né? E eu tenho certeza que muita coisa vai melhorar, né? Durante toda essa temporada. O mais importante é ajudar, né? Como eu falei, eu tô aqui para poder ajudar, né? Seja dentro de campo, seja fora de campo, seja, né, orientando. É meu estilo de jogo, né? No campo, falar, né, orientar. Porque o jogo também é assim, né? Minha visão, o jogo também é falar, é orientar, tentar chegar antes, antecipar o movimento. Uma nova liderança dentro do vestiário alviverde. Se tu estiveres atento, percebes que é muito mais do que um jogador, é alguém que consegue liderar, alguém que consegue comandar. Ele já tinha essas características no Botafogo e nós contratamos não só um grande jogador, mas um grande líder e um grande homem. Não era nada, eu não fiz absolutamente nada, a não ser pô-lo jogar. É um jogador que conhece muito bem o futebol brasileiro, conhece muito bem o Palmeiras. É ótimo poder contar com um jogador desse nível. Enquanto isso, tem jogador deixando a academia de futebol. Multicampeão pelo Palmeiras, Rafael Veiga está cada vez mais próximo do América do México. Todos nós sabemos o amor e o carinho que ele tem por este clube, mas não te posso adiantar muito mais nada em relação a isso. Nós também contávamos com o Everton e o Everton tomou outra decisão. Após a estreia no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras agora volta as atenções para o Campeonato Paulista. Neste domingo, às 20h30 da noite, visita o Botafogo de Ribeirão Preto. E você confere tudo aqui na Jovem Pan. Agora, minha gente, vamos falar de Campeonato Paulista e do Palmeiras, porque o Palmeiras entra em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Domingo, 8h30 da noite, no estádio Santa Cruz. Transmissão para vocês acompanharem, já anotarem na agenda aí. Record, Cazé TV e HBO Max.
E se a gente está falando do Verdão, a gente está falando de Flávio Latifi entrando no De Primeira de hoje. Latifi, meu querido, seja muito bem-vindo. Sextamos, hein? Sextamos juntos, meu amigo. Conta pra gente as novidades do Verdão. Torcedor querendo muito saber de mercado da bola, especialmente do zagueiro, né? Depois do último jogo, do último empate, na verdade, contra o Galo, mas com 2 falhas defensivas, todo mundo querendo saber do zagueiro. Ontem eu estava aqui neste programa e ouvi PVC dizendo: vai atrás de um zagueiro, não tem o nome, mas está atrás de um zagueiro e um nome badalado. Temos alguma novidade em relação a isso, Latifi? Boa tarde. E aí, Lu, Sá, Fabiola, PVC, estúdio recheado, né? Quase tá vendo, menino? O que é isso? Esse programa só melhora? Pois é. O torcedor do Palmeiras que espera novidades sobre contratações pode tirar o cavalinho da chuva. A grande novidade do Palmeiras de hoje é a confirmação, de fato, da saída do Rafael Veiga. A informação que eu tenho é que ele nem vai participar do treino de hoje, que vai acontecer agora na parte da tarde na Academia de Futebol, e vier nos próximos dias para o México para assinar contrato, passar por exames no América. O Palmeiras realmente está atrás de um zagueiro. A avaliação é que após a derrota, após o empate contra o Atlético Mineiro, ficou nítido a necessidade de um zagueiro. Então o Palmeiras tenta, de todas as formas, resolver essa questão. Mas por ser um perfil como o PVC trouxe no programa de ontem, de Champions, de seleção, o Palmeiras ainda não conseguiu avançar nas tratativas para reforçar o seu setor defensivo. E falando do jogo do final de semana, não existe essa urgência porque o Palmeiras, entre os grandes, é o mais confortável no Paulistão, né? Conseguiu vencer 4 dos 5 jogos, a exceção é o jogo contra o Novo Horizontino. Então, no jogo do fim de semana, agora, no domingo, o Abel vai mexer muito no time, vai dar oportunidade para os garotos. Então, nomes como Luiz Pacheco, Larson, Benedetti, Riquelme e Felipe devem ser titulares. Um Palmeiras bem alternativo para o jogo contra o Botafogo de São Paulo. Eu tomei um susto agora. Você falou entre os grandes, ele vai dizer, é o primeiro, não? É outro lugar. É outro estádio. Não vamos misturar as coisas, não, senão não confundam. Que susto que eu levei. Ô, André Lucena, faz uma pra mim. A gente viu o zagueiro no começo desse VT que tava rodando, enquanto o Latifi falava. Dá pra voltar o VT aqui ali que a gente tava falando? As imagens. A gente chama de ilustro, né? Quando a imagem vai rodando na tela. Rodando a imagem. Olha lá. Vai abrir a imagem? Vai abrir. Luiz Pereira! Olha lá. Luiz Pereira, simplesmente o maior zagueiro da história do Palmeiras. Estou falando de zagueiro, apareceu o Luiz Pereira ali. Mas esse não tá no painel. Não tá pra jogo com o Abel, não tá à disposição mas ele jogava. do Abel. Se ele estivesse aqui, ele jogava. Esse não vai dar, PVC, não vai dar. Luiz Edmundo Pereira, maior zagueiro da história do Palmeiras. Boas lembranças, hein, PVC? Luiz Pereira não tem busto nos Jardins do Parque Antártica porque ele jogou contra o Palmeiras. Ele jogou no Corinthians, jogou na Portuguesa. Jogou no São Bento. Trocou pelo rival. Atlético de Madrid. É verdade. Deixa eu pegar algumas das coisas que o Latifi contou aqui pra gente. PVC, começa por você nessa busca pelo zagueiro, porque você também tá nessa apuração. Então, eu não consegui achar o nome. A gente estava falando com o Latifi agora há pouco, na redação ele falou do Senesi, que é um jogador argentino que jogou no São Lourenço, dificilmente vem. Mas assim, não são nomes que o Palmeiras cogitou, ou pelo menos não que a gente saiba que se cogitou. São nomes que a gente está procurando. O nome que existe é o Nino. O Nino só sai do Zenit, em teoria, em julho. E aí a gente começa a falar assim, mas podia ser o Senesi? Não, será que tem alguma coisa? Um jogador que eu pensei que tem um perfil do Palmeiras, na minha opinião, é o Guzmán Rodrigues, que foi zagueiro do Peñarol, que está no Bragantino, machucado, só volta em junho. O Palmeiras não vai contratar um zagueiro que só volta em junho, até por causa do caso Paulinho. Por que eu entendo que ele seria um jogador que poderia ter sido contratado? Porque é um zagueiro muito rápido. Muito rápido. Onde tem um zagueiro que chegue, que jogue, que não seja uma aposta? Não está muito simples. E dentro do Palmeiras, eu conversei com algumas pessoas hoje perguntando, o Palmeiras já tem um nome, não tem, que não seja o Nino? Desconheço. Ninguém fala sobre quem é. E o tom se é para fazer uma aposta, aposta no Benedetti.
E sobre o Nino, ainda tem a concorrência com o Fluminense, né? Porque o Fluminense ainda está na jogada, também está nessa negociação com o Zenit aí, então não é uma tarefa fácil de fato. Outro ponto que Latifi levantou. Levantou não, trouxe a informação, né? Veiga nem treinou, estão se transferindo de fato para o América do México, indo para o futebol mexicano. A gente falava, né, Fabíola, sobre fins de ciclo. Tudo chega ao fim. E agora parece que depois de se estender um pouco, mas a era Rafael Veiga no Palmeiras, que foi muito vencedor, ele é o símbolo dessa gestão do Abel, de fato, chega ao fim. O Veiga que sai hoje, deixará saudades ou que vai ficar, de fato, de lembranças é a história? Não, vai deixar saudades pela história. Pela história, então. Não o Veiga de hoje. Ele vai jogar com o Luiz Pereira. Exatamente. Eu acho assim, acho que inclusive existem homenagens, a torcida reconhece o tamanho do Veiga, a importância dele, até a gente estava junto. Inclusive a organizada a Mancha Verde já fez um post em agradecimento ao Veiga, né, a toda a história do Veiga, se a gente tiver, a gente até pode colocar na tela. E que bom, né, quando um jogador, olha que lindo, quando um jogador é reconhecido por tudo que ele construiu. 2025 não foi uma boa temporada para ele foi importante em alguns momentos, jogos pontuais, mas realmente ele virou reserva do Palmeiras, mas a torcida sabe o tamanho do jogador e ontem até eu falei no fim de papo, ele é palmeirense, né, Lu? Isso faz muita diferença para a torcida, não dentro do clube, mas para a torcida isso faz muita diferença. Então ele fala sempre do avô dele, tem foto dele, vídeo eu não sei, mas foto eu vi. Ele com a bandeirinha, a bandeira do Palmeiras, neném, criança, enfim. Isso faz muita diferença. O toque celular da Champions. A Champions, gente. Ó, vocês falaram que vem jogador da Champions, a Champions ligou. É impressionante o PVC com os contatos dele. É aí, PVC. Quem tá te ligando? É a apuração? Não, é. olha! O Infantino tá te ligando, PVC? Não tá. Você tem o WhatsApp do Infantino? Não tenho. Não tenho, não. Depois você pensa que ele já tá... a gente tá falando do Rafael Veiga. Do Veiga, dele ser um torcedor. Aliás, é inclusive o que a Mancha fala ali. Obrigado por ter sido um de nós dentro de campo. Mas também, não só por ser um de nós, mas por ter sido incrivelmente importante para as conquistas do Palmeiras na era que ele fez parte, né? Abel Ferreira, ele um jogador extremamente inteligente, técnico, que realmente deu gosto de vê-lo jogar. E é isso, vai brilhar no América do México, com certeza, porque o Jardim quer ele como grande atleta, o grande protagonista desse time dele. O Gabriel, é sempre difícil quando o ídolo vai embora, né? Ainda mais que ele não... Por mais que ele não esteja entregando tudo que ele podia em campo, né, como ele já fez em outros momentos, sempre, né, é um momento emotivo essa despedida. Era um fim de ciclo, acho que chegou em bom momento, mas ele é gigantesco na história do Palmeiras, acho importante a nota da Mancha Verde também por isso, porque ele é palmeirense de infância, então assim, ele orgulha toda a sua família com essa sua trajetória pelo Palmeiras, mas ele é um jogador que ele nunca fugiu da bronca, né? Sempre era ele quando tinha um pênalti importante, quando precisava de alguém para dar a cara, era ele muitas das vezes, né? Então é um jogador que é um colosso na história do Palmeiras, é um jogador que, é claro que deixa uma certa lembrança positiva, mas era hora de encerrar o ciclo, então acho que foi tudo muito bem conduzido. Acho talvez só que esse negócio em cifras, né? Ele foi um negócio que talvez acho que daria para extrair algo mais assim vantajoso, como foi do Everton também. Mas é um jogador aí que fica marcado seria o do Alisson, positivamente. por exemplo. Exato. Se fosse R$1 milhão, se fosse esse valor. Mas é um jogador muito histórico no Palmeiras, Luiz. Sem dúvida, sem dúvida. Um ídolo que vai ficar marcado aí para sempre. Palmeiras mira Paulo Henrique do Vasco. Meu Deus, hein? Depois de contratar Giai, ser um fiasco, também o Kelvin, outro fiasco, afundou o Palmeiras, afundou na Libertadores o Palmeiras, tomamos o gol por causa do Kelvin, que deixou a bola sair para escanteio, foi jantado contra o Galo, o Renan Lodge acabou com ele e agora a gente... marcou o gol contra, óbvio, né? E agora o Palmeiras interessado no Paulo Henrique. O lateral do Vasco é alvo definitivo do Verdão caso Agustín Viais seja vendido para o exterior. A diretoria já monitora o jogador como reposição imediata. Custo: 6 milhões de euros, 37 milhões de reais. Isso aqui, esse valor, é os quarentinha que eu falo para vocês. É os quarentinha do Emiliano Martinez, do Aníbal Moreno. Quarentinha desses caras, velho. É isso. Vai mudar alguma coisa?
Sei lá. Vocês acham que o Paulo Henrique é isso que vai resolver o nosso problema? Agora, pelo que eu imagino, melhor do que o Kelvin e o Giai pode. E o Giai, gente, tem que vender. Tem que vender. Demorou muito, já passou, já não perdeu o dinheiro em um ano com o Facundo Torres? Perde agora com o Giai também, cara. Manda pra MLS, sei lá, manda pra qualquer lugar, manda pro Santos, velho. O Santos tá pegando qualquer baranga aí, tá nem aí, velho. O Santos tá pegando tudo, é isso. Quero saber sua opinião. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, é claro, falando muito aí no início sobre a chegada primeiro do Marlon Freitas, que realmente fez total diferença nesse meio de campo do Palmeiras. Cara, a gente trouxe também a fala aí do PVC sobre zagueiros, que até então a gente não tem nomes. O foco era sim o Nino, mas o Nino só para o meio do ano, e aí outros nomes o Palmeiras ainda não abriu para a imprensa, não divulgou quem seria a provável, a próxima intenção, quem seria o segundo da lista para ser o zagueiro do Palmeiras. Mas fato é que a gente trouxe aí no final, falando muito sobre PH, o lateral atualmente que joga pelo Vasco. E é sim da seleção brasileira, seria uma solução para a lateral direita do nosso Verdão. Um jogador já experiente, do jeito que o Abel quer, não quer mais apostas, quer jogadores experientes. Então o PH se encaixa muito nessa ideia do Abel. Tanto que a gente está trazendo para você aqui um site do Vasco, que cobre o Vasco. E já falando aqui que o Vasco pode perder Paulo Henrique, rival da Série A. No caso, o Palmeiras. Até a mídia Cruz Maltina, né? Até a mídia vascaína já repercute essa intenção do Palmeiras. Então, é muito provável que o Palmeiras consiga vender o Giai e aí vai com tudo para contratar PH, que mais uma vez é jogador da seleção brasileira, é um jogador experiente, chegaria aqui e seria titular absoluto. Isso sem dúvida, porque, irmão, disputar vaga com o Kelvin, PH leva nas costas, tranquilamente. Então, assim, é uma intenção, é a mira do Palmeiras, principalmente depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, que, pelo amor de Deus, né? Tanto o Murilo quanto o Kelvin fizeram um jogo horrível. Então, assim, é claro que na zaga o Bruno Fux tem jogado melhor do que o Murilo, então aí tem uma válvula de escape. Agora, para a lateral direita não tem. E seria, sim, um homem da vez, PH, para vestir a camisa do Verdão. Quero saber de você, que acompanhou o vídeo, sobre tudo que foi falado e principalmente aí no final, sobre PH. Você acha que seria o lateral ideal para vestir a camisa do Verdão nesse ano de 2026 ainda e melhorar tanto essa parte ofensiva quanto a parte defensiva do nosso Palmeiras? Então compartilha com a gente a opinião, deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Então é isso, valeu rapaziada, um grande abraço.